E aí, pessoal, joia? Agora nós vamos falar sobre o estádio de Rondônia. Vamos continuar falando sobre o Brasil. Claro, meu lindo amado, delicioso país. Então tá, Rondônia. Rondônia está no extremo noroeste do Brasil. É um estado até novo, de 1981. Ele foi criado através do território de Guaporé, que é o rio que faz a divisa entre o Brasil e a Bolívia. E tem como característica, o nome dele, né? Homenageia o Marechal Rondon, que foi o grande integrador e desbravador do Brasil nessas pelejas que ele teve aí pelo centro-oeste, norte, nordeste, noroeste, todo. Conheceu os índios, integrou a Amazônia no Brasil, precisava ser nos anos de 1900. Através da compra do Acre, em 1900 e pouquinho também, pelo Barão do Rio Branco, houve a necessidade de fazer uma integração. E essa integração veio através de Rondônia. Ou seja, criar estradas, criar acessos, criar condições de você ter uma presença brasileira naquela região que estava mais distante, né? Mais apagada, né? Do resto do Brasil. Aí nós tivemos uma grande uma atitude, foi um tratado de Petrópolis, que chamava-se, necessitado fazer uma ferrovia que transportasse toda a produção de borracha brasileira e borracha boliviana para os mercados. Aí foi criado a ferrovia Madeira-Mamoré, que ligava o estado em si a hidrografia tão grande que era do Rio Madeira, que vai até o Amazonas, e do Amazonas até o mar, né? O oceano, para poder fazer o intercâmbio da borracha. Muitas das coisas que a gente vê, por exemplo, nós construímos essa ferrovia, foram vários brasileiros que foram para lá trabalhar lá, e tivemos em 2 anos, 1910 a 1912, a perda de 1.500 vidas por causa de malária. A malária, ainda hoje, é considerada uma doença muito perigosa, da morte. É ruim. Você ficar numa situação dessa, é muito de 1.500 homens, foi muita gente em 2 anos. E aí, você tem como característica essa hidrografia, que são os rios são importantes, o Guaporé, que faz a divisa, o rio Mamoré, Guajará-Mirim, todos ali na fronteira, até o Rio Madeira. E você tem os rios interiores, como o Ji-Paraná, onde tem uma represa lá que fornece a capital de Porto Velho lá, energia. E você tem um tal do rio que fica mais lá no sul, lá sudeste, lá que chama Roosevelt. Homenagem ao presidente americano Theodore Roosevelt. Ele foi lá visitar lá na época e o rio ganhou esse nome dele. Mas também vai para Madeira. Ele atravessa não o estado todo de Rondônia, ele passa por dentro da selva amazônica ali, mas deságua lá no Rio Madeira. Então, nasce na Chapada dos Parecis, que fala, divisa com Mato Grosso. Característica, né?
de todos os rios lá correrem para a bacia do Amazônica. E dentro disso, por exemplo, né, você tem duas represas que são enormes, a de Santo Antônio e Giral, perto de Porto Velho, que o pessoal fala assim, causa alguns desconfortos ambientais. Sabe? Teve que tirar algumas famílias de alguns lugares que moravam lá perto, colocá-las elas para viver em outros lugares, inclusive assim que elas falam que não é bom não. Já está acostumado a um lugar, né? Adaptar para outro é complicado. Isso realmente é. E nós temos então uma questão econômica. Agropecuária, apesar de desmatamento, tem um certo desmatamento lá. Está na floresta amazônica, o pessoal quer derrubar a árvore para poder vender madeira. É complicado mesmo falar assim, questão até ambiental nisso, mas corre disso. O cara vai lá ter uma terra dele, ele vai fazer o que na terra dele, se está cheio de madeira lá? Então tem que se virar. Aí você tem ainda o garimpo, né, cassiterita e ouro. Produção boa. Na Amazônia a gente sabe que tem o garimpo ilegal e tem o garimpo legal. Tem a colonização, foi feita por paulistas, sulistas. Sulistas seriam os três estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. E além de você ter o quê? Os mineiros. Também foi lá, os mineiros foram lá meter o bico lá. Então lá. Na época, justamente na época da formação do Estado, que esse pessoal foi para lá, na construção dessa ferrovia. Não tem como segurar. E da agropecuária, extrativismo. Nós temos café, cacau, arroz, feijão, mandioca, milho, madeira, minérios e a borracha, que foi o grande percussor desse estado. E tem as festas, a cultura também. A de banda Vai Quem Quer, lá em Porto Velho, famosa. Tem flor de maracujá. Ainda tem 2 bois bumbá. Algum em Guajará-Mirim, Paraná, aquele negócio. A culinária é composta por peixe, farinha amazônica, polenta, churrasco, tereré, que é a bebida com chimarrão. Fria, né? Porque no sul é quente. Saltenha. Eu não ouvi falar dessa palavra, que é de origem bolivariana. Nunca ouvi falar. Talvez seja boa, talvez não. Mas deve ser boa, por ser característica. E aí tá aí, gente. O que a gente pode falar de Rondônia é isso. Acho que a gente pode chegar um dia a falar muito mais. Mas é detalhes. Nós vamos buscar esses detalhes. Tá? Fique com Deus. Tchau.